Olá, minha gente. Estou aqui de novo na TV Real, nessa emissora maravilhosa. Estou aqui com o ator, modelo e produtor Alessandro Lupiano. A Itália é um país que dispensa comentários, né? Tem aquela coisa do latino, do povo alegre, a noitada, aquela coisa, a siesta, né? Que também é muito comum tanto na América do Sul, da Argentina, como os países também latinos, como na Espanha, né? E eu, pelo que eu vejo das tratorias, das músicas, a Itália é um país que o povo é muito alegre, fala alto e, enfim, é um país muito populoso. Eu queria que você falasse mais sobre a Itália, sobre sua atuação como artista. Olha, eu tô na Itália desde 1989, né? Eu fui assim passear e acabei ficando, porque meus bisavós e meus avós são italianos, né? Quer dizer, o avô por parte de mãe é italiano, né? E aí eu acabei com essa curiosidade deles sempre falarem lá minha mãe também, né, falando da Itália. Eu falei, um dia eu vou lá e fui. Acabei que eu fiquei, eu acho que é destino, né, que leva a gente para outros países. E a Itália, para mim, é o meu segundo país, porque eu gosto das músicas, as músicas são bem bacanas, e os italianos, pô, essa mania de falar, gesticular, entendeu? É muito bacana. E aqui no Brasil, eu nasci em Cantagalo, hoje em dia eu moro em Hamburgo, e passei mais anos na Itália do que no Brasil. Entendeu, Fernando? É bacana demais. Engraçado que você não perdeu, porque eu vejo muita gente quando vai para a Itália ou vai para os países da Europa, eles carregam às vezes um pouco de sotaque, porque a verdade nada mais é do que a repetição. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E você não deixou de falar bem a língua portuguesa, principalmente também na pronúncia. E isso é uma coisa bacana, porque a maioria inclusive jogadores de futebol, eles conseguem ter às vezes até o portunhol misturados, né? Porque ali tem a parte da Espanha, né? E tudo que fala muito espanhol. E a língua mais próxima assim, de entendimento, segundo a mídia fala, que é o espanhol, né? Castelhano. Eu, quando eu morava no Brasil, eu achava que o mais fácil para mim era o espanhol. Mas depois que eu fui morar lá, eu achei muito fácil o italiano, porque inclusive, vendo televisão que eu aprendi a falar italiano. Não foi nem no início estudando, depois eu estudei, mas assim, eu aprendi vendo televisão, entendeu? Porque para mim é muito fácil, é muito parecido, né? Açúcar é zúquero e arroz é riso, então muito parecido, feijão, fajoli e por aí vai. Enfim, e aí eu aprendi. Agora lá na Europa, muitas pessoas, por exemplo, quem mora na Suíça, em Zurique, e ali, eles falam geralmente 4, 5 idiomas, né? Porque a Suíça é dividida, né, em 4. Então, falo italiano, falo alemão, falo francês. Eu falo um pouquinho de francês. Isso ia me ter eu morei 3 meses em Nice, na França, entendeu? Muito bacana. Então, alguma coisa a gente dá uma arranhadinha também em outras línguas. Mas o meu forte mesmo é italiano. Amo a Itália, adoro as pessoas. E a cultura é muito boa, o estudo muito bom, a política também é muito boa, e por aí vai, entendeu, Fernando? É verdade. Eu sou fã da Itália, eu acho que a Itália é um país maravilhoso, tem a tradicional, aquelas massas maravilhosas, aqueles vinhos. É um país que a expectativa de vida é uma das mais altas, porque eles costumam tomar muito vinho. Dito que é muito bom, antioxidante inclusive. Então tem a Sicília, tem muitos lugares ali. Enfim, a Itália é ampla e, como você mesmo falou, a Europa em si são países muito pequenos. Onde a pessoa sai de um almoço em Paris, vai jantar em Londres. Mas de trem, bala ou de avião, né? Porque de carro já... mas tem países... isso aí pode ser, mas tem países... Eu não sei que tipo de país. Tem países, por exemplo, na Europa, que você atravessa rapidamente. Verdade. Não, quando eu fui para a Hungria, em Budapeste, eu atravessei tudo, né? A gente passou pela Suíça, aí passamos
pela Áustria, Sim. aí Viena. e aí já chega em Budapeste, que é lindo, maravilhoso. Ali tem as águas termal maravilhosas. Fui na ponte lá Que legal. da Catena, mas seria o ponte da corrente, né? E aí eu fui na cidade e ali é tudo perto. Dali você vai para outros países assim rapidinho, é divisa, né, praticamente. Como a Itália também, né? Você tá em San Remo, aí você já vai para o Principado de Mônaco e dali você já tá em Nice, na França, que antigamente Nice pertencia à França, mas depois, Nice pertencia à Itália. Depois da guerra, aí passou a pertencer à França. Certo. E a Hungria, então, teve a época, ficou muito tempo, né, no comunismo. Como é que está essa transição do comunismo para o capitalismo? Eu fui para a Hungria, na época, inclusive, foi que a Lady, não lembro o ano certo, mas foi na época que a Lady Diana faleceu. Eu lembro que foi naquele dia, mais ou menos. E aí eu fui para a Hungria, que eu tenho amigos meus húngaros, amigos e amigas, e eu fui lá. E aí olhei a cidade, tudo, então é tudo muito pequenininho, os apartamentos pequenininhos. E aí eu vi uma casa de uma amiga minha, que era grande, eu falei, nossa, mas essa casa é grande, por que vocês cabem nesse lugar tão pequeno? Eu falei, não, Alexandre, essa casa meu pai construiu, era uma casa de 2 andares, aí o comunismo, quando entrou a cortina de ferro, o comunismo dividiu a casa dela em 4 famílias. Ficou ela, a mãe, o pai e a irmã, e os outros 3, as outras partes, ficou 3 famílias nas outras partes da casa. Aí eu falei, mas agora que acabou o comunismo, né, acabou a cortina de ferro, que muita gente migrou, né, para todo o país. Aí ela falou, mas agora eles não saem mais da casa porque ficou tipo uso capião, entendeu? Vai morar ali para sempre de graça no que o pai dela construiu. Aí é triste. Isso não aconteça. Oxalá, gente. Porque o olhar vale mais que 1000 palavras. Então eu fui pessoalmente e vi. Eu fui para passear e aí aproveitei e pesquisei. Então todos os apartamentos lá são pequenos, entendeu? Tipo assim, para família grande é tudo sala e quarto, é muito apertadinho. Inclusive, na casa desse meu amigo que eu fui, não tinha jeito, você ir na janela, a cama não tinha como, você tinha que passar por cima da cama. Meu Deus. Tudo pequeno, era sala, quarto, cozinha e banheiro. Mas o quarto era um micro quarto, entendeu? Em outras palavras, fica tudo nivelado por baixo. Porque o que acontecia na época assim, de faculdade e tudo, diziam que o negócio era bom demais, que era tudo nivelado por cima, que todo mundo... Gente, isso aí é balela. É balela porque, na verdade, passa a não existir mais a classe média e a classe alta só para as abelhas rainhas. Só para abelhas rainhas. E a classe média distribui o que ela tem para a classe pobre, porque, na verdade, não é o governo que vai distribuir. São as pessoas que conseguiram comprar alguma coisa que acaba perdendo tudo. E aí fica todo mundo igual, ou seja, fica todo mundo na pobreza. Pobreza igual para todos. E tem um complemento disso, Alexandre, que eu acho que é uma coisa muito séria, que é o poder aliás, poder não, o contrário do poder, que é a baixa autoestima. O ser humano, quando ele perde a autoestima, ele simplesmente perde a razão de viver. Então, o ser humano, enquanto ele tiver em alta, seja no alto índice de testosterona ou estrogênio, no caso foi mulher, ou enquanto ele tiver interesse pela vida, ele estará apto a viver. Agora, quando o cara está estagnado, quando ele está no comunismo, saber que tanto faz ele trabalhar como não trabalhar e tudo, ele vai ser sempre um grão e sem perspectiva de melhora, é muito triste. É muito triste. E a coisa principal, porque, por exemplo, nós ainda podemos falar, né? Porque o Brasil, eu acho que ainda é um país livre, eu acho. Mas a gente não sabe. Porque, por exemplo, agora a gente pode falar, né? É um pouco censurado algumas coisas, mas a gente ainda pode falar. Mas quando é comunista, não pode falar. Eu me lembro que uma vez esse meu conhecido lá da Hungria falou, Alexandre, a gente está aqui na Itália, a gente pode falar o que quiser. Porque se fosse na Hungria, na época do comunismo, não pode falar. Se você falar, principalmente falar alguma coisa contra o governo, você é preso, é mandado para a Sibéria, lá para os lugares, serviço forçado, e você não tem direito. Inclusive,
ele me contou. Passava um caminhão do comunismo anunciando que quem tem ouro, joias, tem que jogar no caminhão quando passa, porque é por partido. Se você souber que você escondeu o ouro no quintal ou dentro de casa e um vizinho te denunciar, você era preso e ia para serviços forçados até morrer de repente, entendeu? Então, tudo que você tem que dar para o comunismo, entendeu? Você tem que dar para o partido comunista. O partidão. Você é do Partido Comunista, mesmo sem ser, você passa a ser, eles são donos de você, da sua vida, de toda pessoa e de tudo que a pessoa tem. Principalmente o ouro, joias, aí por aí vai. O que aconteceu no início do século XX foi justamente as arbitrariedades piores possíveis com Stalin, né? Que dizimou grande parte do povo europeu. Foi uma das piores carnificinas que aconteceram na Europa. E, infelizmente, não era divulgado isso nas faculdades, nem nada, porque eu acho o seguinte: independente de credo, religião, o que for, a melhor coisa que tem que ter é liberdade, porque ninguém é dono de nada. Se o cara paga seus impostos, ele tem direito ao livre-arbítrio, a escolher o que é melhor para ele. A coisa mais importante que a gente tem é a liberdade. É como um passarinho. Botou o passarinho na gaiola, você vai ouvir ele cantar, mas você, coitado, ele não tem mais liberdade, entendeu? E por enquanto, eu acho que o povo brasileiro tem que agradecer muito que até hoje somos livres, né? Graças aos presidentes, que eu não vou nem citar nome, que até agora daqui para frente não sabemos o que vai acontecer, porque hoje a Deus pertence, né? E amanhã também. Então, quer dizer, é meio complicado. Eu, particularmente, gostei muito do governo Bolsonaro. Para mim, foi o melhor que existiu até hoje. Não teve ninguém para se equiparar, se igualar com ele, na minha opinião. Muita gente me critica. Faço de suas palavras as minhas. Eu sou muito aberto à conversa. Então, por exemplo, é diálogo. Muita gente pode falar mal de Bolsonaro, eu aceito, porque a opinião, como falei, nós ainda estamos, por enquanto, no país livre, né? Agora, então você pode falar mal, bem, isso aí não importa. Importantes para mim são as obras que o presidente fez. No caso, as estradas que os caminhões não passavam, com vários portos, aeroportos, água no sertão nordestino, no Nordeste que ele levou, muita coisa, linha de trem que ele fez lá no Nordeste, agronegócio que ele aqueceu, que ele deu. O Jair Messias Bolsonaro, o pessoal fala que ele fala muito, né? Mas ele é povão. O povo ainda não entendeu que o Jair Messias Bolsonaro é povão, é igual a gente, é igual a mim, igual a vocês, é igual a todo mundo. Ô Alexandre, existe uma coisa que no estudo da anatomia, neuroanatomia, fisiologia, que muitos distorcem, ou melhor, não distorcem não, eles não entendem. Eu também já fui tarólogo, eu sou muito de observar. Às vezes eu me calo para poder responder, e antes de responder eu respiro fundo para poder trabalhar os chakras e entender melhor. O psicopata, ele na realidade não é maluco. O psicopata, ele tem uma disfunção do sistema límbico, o sistema das emoções. E o psicopata não é aquele cara, o psicótico, digamos assim, que tem. Ele não é uma pessoa ruim. Talvez seja ruim com ele mesmo. Talvez ele rasgue dinheiro, mas ele, por exemplo, se ele tiver um foco com uma pessoa, ele vai ter naquele momento um foco. É como uma onda, uma correnteza. Se você nadar contra a maré, você vai realizar força física, você não vai realizar trabalho, porque trabalho é quando há deslocamento. Se você puxar um guarda-chuva, você está realizando perante a física, trabalho. Se você estiver puxando um guindaste, tentando empurrar, você está realizando esforço físico. Você não está realizando trabalho, que é escrito em Joule. O que eu quero deixar claro com isso? Que você tem que fugir da correnteza, né, para poder sair do problema. Esse que é o problema. Então, a liberdade, ela é tudo. E por exemplo, como eu não sou radical, eu quero aproveitar e tudo que fez há pouco tempo, independente de partido,
o Leonel de Moura Brizola, o legado que esse homem de centro-esquerda, o legado, as obras maravilhosas, escolas, Brizola, quantas famílias foram beneficiadas por ele, sem deixar ter que ficar devendo ao governo, nem nada. Ele fazia mesmo. Então, eu tenho muito... Pô, tem até hoje, né? Ele já faleceu há anos e tá até hoje. E foi um exemplo. Eu assim, Leonel Brizola, tem coisas que eu concordo e tem coisas que eu discordo, mas no total foi válido. Foi muito válido. E tem um detalhe, amigo, tem um detalhe muito importante. O que aconteceu com ele também foi quando ele fugiu, teria que fugir pela ditadura, porque eu sou contra a ditadura, seja de esquerda, de direita, o que for. Tanto de Stalin como de Mussolini, que era um pouco menos, mas era e o Pinochet no Chile também. O que eu quero deixar claro? Quando há extremidades, tudo que vai extremo é ruim. Então, eu perdoo, quem sou eu para perdoar alguém, mas eu estou falando porque ele teve que se fugir da ditadura, ficou exilado muito tempo e ele não viu a filha dele crescer. E nesse intervalo de tempo, na abertura, quando ele apareceu no governo Figueiredo, ele veio e teve que se posicionar. E um detalhe, quem bate esquece, quem apanha guarda. Quando ele foi massacrado, ele teve que tomar um partido. E, independente de tudo, uma das coisas que eu mais admirei ele é que eu não vi nem no opositor dele, no caso Globo, as organizações Globo, falarem mal dele. E mal que eu digo, provas, falarem mal da pessoa dele, sim, porque ele achava muito bonitinha os seus contatos com afrodescendentes, maravilhosos, e coisa que eu batia palma, bato até, e não tinha preconceito e dava esperança, dava vida para esse povo. Então, eu admiro a pessoa. Agora, o problema é o caso, muitas pessoas analisaram o mito, dele fazer pacto central. Não há como, você tem que governar com alguém. Infelizmente. Ninguém governa só. Não adianta, gente, não adianta. Agora, o problema é esse. A pessoa às vezes tem... Mas eu quero só falar uma coisa. O povo é soberano de tudo, em todo momento, de qualquer maneira. Então, o povo pode ser oprimido por um período, por Hitler, pode ser oprimido por Mussolini, por Stalin, etc, etc. Mas teve uma hora que... O Pinochet, por Galtieri, na Argentina. Exato, mas tem uma hora que a guarda arrebenta. O povo vai até um pedaço, depois não aguenta mais. Então, o Brasil é um país que nasceu livre. E o povo não adianta querer escravizar o Brasil, porque eu acredito que não vai conseguir. Se conseguir, ou antes ou depois a corda vai arrebentar, porque vai ser. Basta a escravidão. Você vê, numa mesa de um bar, senta tudo quanto é tipo de pessoa, branco, preto, rico, pobre, comunista, não comunista, socialista, o que for. Senta tudo numa mesa e pessoas que fugiram das guerras, os chineses, os japoneses, os franceses, os italianos que vieram para o Brasil, porque meus bisavós vieram fugidos da guerra, entendeu? 1800 e pouco. Então, numa mesa daqui do Brasil, você vê todo mundo junto, né? De todas as religiões. De etnias. E um detalhe, o Brasil também tem uma coisa espetacular, o Alexandre, que aqui não tem maremoto, terremoto, vulcões. Aqui é um país de 8.500.000 km², mas um país emergente, que não é um país, na realidade, terceiro mundo, como todo mundo fala, não é? Eu passei 2 terremotos num dia só, estava na cidade de Perugia. Meu Deus! 5 meses atrás, passei 2 dias, 2 terremotos era 4,6. Então é mais ou menos brando, né? Mais ou menos, né? Você tá assim, como se tivesse puxado a sua cadeira. Aí, quando eu desci, tava todo mundo já na rua. Aí voltei, quando foi à noite de novo. Então, o Brasil, por enquanto, não tem, né? Esperamos que não tenha por um bom tempo. Mas na Itália tem, porque são 2 vulcões, né? Tem um da Sicília, de Nápoles. E então lá realmente é uma península, né? A bota, né? O desenho do mapa dentro do mar, cercado de água. Então ali, enfim. É complicado. Alexandre, eu e os telespectadores querem saber como é que você foi para a Itália, como surgiu a primeira vez, quem te deu conselho, o que você trabalhou lá, por que você foi para a Itália. Você já explicou que
tua família italiana, né? Minha família italiana, eu tenho família lá até hoje, a família Lupiano, né? E foi assim, eu saí de Cantagalo, fui pro Rio, eu moro em Copacabana. Aonde eu fui criado, no Leme. Tudo, né? Praticamente uma coisa assim. Leme, justamente. E aí, dali, eu falei, bem, pra trás eu não volto, daqui eu vou pra Europa, vou pros Estados Unidos, tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos há muitos anos, 20 anos. E aí eu fui pra Itália pra passear. Acabou que aí fui pra Itália, fui pra França, fui pra Suíça. E depois voltei para a Itália e fui trabalhar na discoteca em Florença, na cidade de... Lá fala Firenze, aqui traduzido em português é Florença. E eu fiquei lá, eu trabalhava em 3 discotecas, Tenax, Central Park e Paramatta. Aí eu fiquei 8 meses. Aí na época o custo de vida no Brasil era bem mais baixo e lá era tudo mais caro. E aí eu trabalhei muito, ganhei um dinheirinho, comprei uma casa em Friburgo. E daí... Aí eu não queria mais voltar, porque foi duro, é difícil. Eu trabalhei em 3 discotecas, né? Quer dizer, cada dia uma, mas é difícil. Aí depois, passou um ano, voltei de novo. Aí acabou que eu fiquei. Fui ficando, e desde 89, aí até agora. Aí fiz documento, fiz tudo lá e fui ficando. Agora, eu me lembro que na época, o dono da discoteca falava pra mim assim, o pessoal, em vez de comprar roupa aqui na Itália, é bom comprar no Brasil, que é mais barato, e ir para a Itália. Agora é o contrário, a roupa aqui é mais cara. Depois de 33 anos, as roupas aqui são mais caras e na Itália é mais barato. Quer dizer, em 33 anos mudou tudo. Mudou tudo. Entendeu? Por causa de política, etc. Aí eu fui para lá. Depois trabalhei muitos anos numa discoteca famosa, que é Rimini. Quer dizer, na verdade é Misano Adriática, entre Rimini e Riccione, que fizeram muitos filmes lá. Rimini é o nome do filme, Rimini 1, 2, 3 e por aí vai. E aí lá tinha muitos artistas, cabiam 6 mil pessoas nessa discoteca, tinha uma que legal. Externa, tipo aquário, tinha a área VIP em cima. Então esses artistas todos iam lá, a Rita Pavone, a Martina Colombari, que era Miss Itália, o Alberto Tomba, né, que ele faz esqui. A Rita Pavone, ela foi festejar a carreira dela lá uma vez e vira e mexe fazia festa. O problema era no mês do verão lá, porque quando é verão lá, que é frio, né? O mês de junho, julho e agosto, lotava. Aí você tinha que trabalhar todos os dias, não tem sábado, domingo, feriado, nada. Você se mata. E aí eu fui fazer isso, entendeu? E fiquei lá até agora. Agora eu voltei porque problemas de família, né, de mãe, essas coisas. E voltando, mas meu coração é aqui, mas é também na Itália. Aí quando eu tô no Brasil, eu tô bem. E quando eu tô na Itália, eu também estou bem, entendeu? Tem inclusive amigos, amigas lá de longas datas, entendeu? Você acredita que a pessoa hoje em dia, ficando, por exemplo, uns 10, 15 anos na Itália ou em Roma, que é a capital, então, a pessoa consegue fazer um pé de meia lá e vir para cá e se dar bem? Porque o euro vale, hoje é euro, né? Da Europa toda. 6 vezes mais. Então, até que ponto, na sua opinião, você que está sempre lá e cá, vê a diferença do cara ficar uma década, por exemplo, que dá para tirar, são 3.650 dias, vir para cá, qual a diferença? Como é que você sente isso na prática? Você parece que comprou até um apartamento trabalhando lá. Eu assim, acho que hoje em dia para ir, eu fui para passear, acabei ficando, né, com conhecimento, mas hoje em dia para ir para países fora do Brasil, eu acho bom ter um contrato de trabalho para sair daqui já com alguma garantia para saúde e dinheiro, casa e tudo, porque no início é muito difícil. O primeiro ano é super difícil, o segundo também. Do terceiro em diante você começa a dominar a língua, que aí é mais fácil, entendeu? Mas até então você rala muito, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo são flores. Então, minha gente, nem tudo que brilha é ouro. Na tabela periódica tem A maiúsculo, U minúsculo. Nem tudo que brilha é ouro. Isso é importante porque muitas pessoas pensam que sair daqui vai sair do problema. E o negócio é muito mais complexo, né? Não estou dizendo que seja bom ou ruim, mas é como ele mesmo falou. Tem que ter alguma coisa já engatinhada, porque o negócio não é tão fácil assim como todo mundo pensa que é. Na época que eu fui, como eu te falei, era mais fácil, porque na época que eu fui, por exemplo, não era nem euro, era lira. Lira. Então, você trabalhava lá, chegava aqui no Brasil, se trocava, conseguia
trabalhava tipo 1 ano lá, você conseguia comprar uma casa aqui. Agora, hoje em dia, é muito mais difícil, né? Porque tudo subiu aqui no Brasil. Porque lá era mais caro as coisas e aqui era mais barato. Agora, o preço de um imóvel no Brasil é o preço da Europa, praticamente. Então, é meio complicado, entendeu? A não ser que a pessoa tenha umas artimanhas, consiga comprar em leilão, alguma coisa assim. Aí, eu saí do Brasil em 89... porque você nadava no Brasil e morria na praia. Sim, sim. Entendeu? Você trabalhava, eu me lembro que eu fazia produção artística, eu trabalhava com Denis Jô, que fez as Garoto Fantástico, eu também fui produtor artístico da Ediela, da Manchete, Amiga, Fatos e Fotos. Peguei aquela campanha toda na época da publicitária. Que estava na Dijon, baile de champanhe e tal. Mas eu trabalhava muito, de manhã, de tarde e de noite. E conseguia comprar o quê? Um carro conseguia comprar. Na época o telefone você comprava, né? Que era investimento. E só isso, mas para comprar um apartamento você não conseguia, entendeu? E eu morava em Copacabana, na época eu trabalhava em lugar, eu falei, bem, eu vou tentar um país diferente para ver se eu consigo comprar uma casa, né? Porque eu sempre quis dar uma casa para minha mãe. Bacana eu isso. Fui e consegui, mas isso há 33 anos atrás, como eu te falei. O Brasil, na época, era tudo muito mais barato e a Europa era tudo mais caro. Agora é o contrário. Aqui é tudo mesmo preço ou mais caro que a Europa. Políticos têm que trabalhar para a gente, porque somos nós que pagamos o salário dos políticos e não ao contrário. Entendeu? Isso que eu acho. Acho não, tenho certeza. Porque quem paga o salário dos políticos somos nós. Então, eles têm que trabalhar para nós, e não nós que temos que trabalhar só para eles. E eu acho que tudo tem que ser uma questão de justiça para todos, né? Então é justo que eles lidam com o nosso dinheiro e que façam coisas para a gente com o nosso dinheiro e não para eles. E hoje em dia ninguém consegue governar sozinho, a pessoa tem que fazer acordos e mais acordos, e a vida está cada dia mais difícil, como você mesmo falou. Salva-se quem puder, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu conheci vários países. Conheci a França, na época. Eu fui... Da Cidade Luz mesmo? Fui para Paris, fui para Nice. Eu gostei muito, entendeu? E eu fui no Egito, eu vi que o país é lindo. É o país mais lindo que eu já vi na minha vida. Mas a pobreza é muita coisa. É igual ao Brasil, entendeu? Então você vê tanta beleza e tanta pobreza. Entendeu? É lixo e mais lixo dentro do rio. Então, eu até aconselho, quem quiser vai no Egito, que é 20 vezes mais do que eu esperava em termos de beleza arquitetônica e histórica, né? Histórica. E tal. Agora, a pobreza realmente eu lembrei do Brasil. Eu falei, o Brasil é tão lindo, mas tem muita pobreza. E em alguns lugares, por exemplo, nos sertões, por exemplo, miséria mesmo, né? Miséria. Meu amigo, estamos nos minutos finais ainda. Eu queria que você pudesse dar suas aparições finais e deixasse depois o telefone para contato. Qual o projeto que você pretende fazer aqui no Brasil? O que você está fazendo? Ou se você pretende fazer alguma coisa, ou de repente voltar para a Itália. De qualquer maneira, nos minutos finais eu queria que você desse assim, um recado assim, para as pessoas que estão te assistindo e te conhecendo mais a fundo. Bem, eu já tive muitos projetos, agora eu entrego tudo na mão de Deus, que Deus para mim é tudo, eu confio nele e pronto. E eu acho que as pessoas têm que ter fé. Eu sou budista, né, praticamente. Eu adoro Buda também. Sou budista, entendeu? E agradeço a você por estar aqui e foi muito bom falar com você. A recíproca foi muito verdadeira, obrigado e até semana que vem, se Deus assim permitir.